Pronto, vamos atualizando a hora certa, 12h31, de volta o programa Linha Dura, já está no ar o quadro Plantão Médico, na tela do Linha. E no programa de hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Dr. Silvio Camparelli. Prazer tê-lo aqui conosco no programa Linha Dura, médico, gastroenterologista. Camparelli, perdão. Dr. Silvio, o gastro, ele trata de quantos órgãos, basicamente, do corpo humano? O gastro trata de quase tudo. Quase tudo? A especialidade começa na boca. Sim. E vai até o ânus. Só que as outras especialidades estão ao lado. Então, sim, nós temos que entender de muitos outros sistemas, além do sistema digestório. Por que nesses dias atuais nós temos ouvido com mais frequência o nome de uma doença chamada aquela da gordura no fígado? Esteatose. Esteatose. Por que essa doença está tão presente agora? Não existia no passado, quando as pessoas comiam banha de porco, comiam a carne do porco caipira? É porque hoje as pessoas fazem menos atividade física e fazem mais ultrassonografias. Então, quando você faz ultrassom, você descobre alguns defeitos que você nem iria imaginar. E no caso da esteatose, dessa gordura no fígado, eu estava fazendo uma consulta rápida e vi que ela evolui do grau 1 para o grau 2, grau 3 e pode chegar a uma cirrose e até mesmo uma hepatite. Ela passa por esteatose, depois vem a esteatohepatite e pode evoluir sorrateiramente para a cirrose. Isso num período assim, num curto espaço de tempo, se a pessoa não cuidar. Isso. E depende de cada pessoa. Perfeitamente. Olha, nós temos participação ao vivo aqui. Vamos ver qual que é a dúvida de quem está em casa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem e de onde? Ana, de Tuiutaba. De Tuiutaba. Keila? Isso. Ô, Keila, baixa um pouquinho o volume da sua televisão para eliminar essa microfonia. Aí, Keila, obrigado. Certo. Qual que é a sua dúvida? Pergunta aqui pro doutor Silvio. Doutor Silvio, boa tarde. Boa tarde. Que meu filho ele tem 4 anos e ele estava sentindo uma dor na barriga, assim, próximo ao umbigo. Aí fiz uma ultrassom abdominal, só que a conclusão deu assim, quadro ecográfico sugestivo de adenite mesentérica. Aí o doutor que olhou ele falou assim que isso é defesa do organismo. E assim, dentro da barriguinha dele tá cheio de carocinhos preto, tipo ínguas, né? Tá até assim na garganta. Isso é defesa do organismo? É perigoso? Não, não é perigoso. Isso acompanha várias infecções. A adenite mesentérica é como se fossem umas ínguazinhas dentro da barriguinha dele e isso vai desaparecer. Pode ficar sossegada, porque isso pode acompanhar a infecção de garganta, infecção de ouvido, alguma outra doença que ele tenha. Pode ficar sossegado. A Keila fez uma coisa bonita, que ela consultou um profissional, porque muitas mães vão pro Google. E aí consultam o Dr. Google. O Dr. Google é meio perigoso. É perigoso, é um inimigo da saúde pública. O Dr. Google é um pouco trágico, é um pouco exagerado. Então é melhor consultar o médico. Sem dúvida alguma. Nós temos mais participações. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Maria de Capinópolis. Maria? De Capinópolis. De Capinópolis. Maria, baixa um pouquinho o volume da sua televisão. Baixou aí? Apertou o controle? Aí, baixa o volume, Maria. Ainda está muito alto, hein, Maria? Agora está tranquilo. Agora nós vamos nos ouvir mutuamente. Aproveita a presença do doutor Silvio e faça a tua pergunta. Doutor Silvio, eu queria saber, porque quase todos os dias eu levanto de manhã, faço um vômito, aquele vômito seco, aquela dor no estômago, aí vomito só aquela espuma. Eu já fiz uma endoscopia e deu normal. E eu continuo com esse sintoma. Eu queria saber o porquê. Então, a gente não pode saber exatamente porquê, mas você vai perceber se você não está tendo algum problema de ordem emocional que faz com que você fique um pouco mais ansiosa e aflita ao acordar. Porque é muito comum quando a gente está assim, passando por alguns problemas, que a gente tem esse tipo de reação desde que a sua endoscopia tenha sido normal. Tá, meu pai, já falecido, meu pai tinha esse problema, era ansiedade. Quando meu pai ficava nervoso por qualquer motivo, ansioso por qualquer motivo, dava essas crises de vômito. Outras pessoas é quando há uma intoxicação no fígado, mas aí nesse caso uma endoscopia não daria para ver, ela teria que fazer um exame específico, Sim, né? Sim, sempre tem que ir ao médico, e não é só o estômago a causa do vômito, tem vários outros órgãos. Mas esse negócio aí pela manhã está
podendo parecer um problema de ordem emocional. Nós vamos atender a mais uma ligação e daqui a pouquinho eu vou te fazer uma seguinte pergunta. Gastrite tem cura ou ela vai embora até evoluir para uma úlcera por aí? O senhor vai me responder já já. Vamos dar prioridade para quem está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Eurípides. Eurípides de onde? Centralina. Centralina, que bom. Um abraço a todos vocês de Centralina. O prefeito daí foi eleito o presidente da ANVAP agora para o próximo exercício. Sucesso aí para vocês. Qual que é a tua pergunta, Eurípides? A minha pergunta é o seguinte. Eu tenho uma diarreia faz 3 anos. Não consegue cortar. Tem explicação para mim, doutor? Tem. Você deve ir ao médico gastroenterologista, fazer uma investigação rigorosa, porque isso aí tem tratamento. Se você tem a diarreia há 3 anos, a gente classifica isso como uma diarreia crônica. Não é uma coisa assim extremamente grave, porque você tem há 3 anos, você está vivo e falando na televisão. Mas isso precisa ser investigado e pode ter tratamento, sim. Então, vai investigar se você tem intolerância ao glúten, intolerância à lactose, alguma síndrome desabsortiva, vai verificar seu estado nutricional e há perspectivas de melhora para você, sim. Inclusive, eu tenho um colega de trabalho que o filhinho dele apresentava esse quadro de uma diarreia constante, persistente. E aí tentaram vários medicamentos e não. E aí constataram, através de exames, que ele tinha intolerância à lactose. Mas o médico, no caso, informou para ele que essa intolerância seria vencida com o passar do tempo, quando o organismo da criança alcançasse maturidade, a partir do 2º ano de vida. E foi o que aconteceu. Mas no caso dele, 3 anos, isso pode evoluir para uma doença mais grave. Sim, às vezes ele não deve ter uma doença muito grave, mas ele está prejudicado, então ele tem que procurar o especialista para descobrir. Tem que ter o diagnóstico, aí a partir daí tem o tratamento. Não é para você tomar remédio, tomar esses remédios que cortam a diarreia de jeito nenhum. É para você fazer uma investigação rigorosa. Não adianta botar o polvilho no refrigerante e tomar não, viu, queridão? Porque de repente o andar da carruagem fica ainda mais complicado. Vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Alô. Falamos boa com... tarde. Quem está falando? É Sueli. Oi, Sueli, você fala de onde? Eu falo de Araguari. De Araguari. Abraço a todos vocês de Araguari, Sueli. Obrigado pela sua audiência. Qual que é o teu problema? Conta pro doutor Silvio. Eu tive um acidente e eu fraturei L5, S1, S2, bacia bilateral, com desvio de coluna. E depois que eu tô faz 1 ano e meio, agora minha barriga cresceu e eu não sei o que é o tamanho que está minha barriga, é da coluna. Eu fiz ultrassom, não deu nada, mas minha barriga continua crescendo. Então, você teve um acidente, aí você ficou mais restrita, você está fazendo pouca atividade física e isso pode alterar a sua massa corpórea. Então, aí a tendência de você desenvolver obesidade, do seu abdômen ficar mais flácido, de você ter mais gases, de você ter dificuldade no funcionamento intestinal. Aí você precisa de uma pessoa te acompanhar e te reensinar para colocar as coisas para funcionar novamente. Em consequência do acidente. E só não pode ficar... Agora, Sueli, não fica sem atendimento, não. Você tem que ir ao médico e contar, porque isso gera dificuldades motoras para você. Deixa eu te contar uma coisa. Você acredita que eu conheço pessoas que quando o médico fez o pedido da colonoscopia, agora todo mundo sabe por onde que faz a colonoscopia, é via ânus, não é igual a endoscopia. E aí, resultado, simplesmente pegou papel. Eu não vou fazer isso. Caramba! Se é um exame que você vai ser submetido ao mesmo e até de uma forma sedada, você não vai ver nada e pode diagnosticar uma doença que pode ser tratada a tempo e evitar um mal pior, por que não fazer? Então, infelizmente, ainda existem pessoas que têm esse tipo de preconceito e só vai de mal a pior. Então, a colonoscopia, assim como o exame da mama, a mamografia, é um exame de altíssima importância. Todo mundo tem que fazer quando chegar à idade correta e quando tem problemas familiares, porque é um exame que pode curar e pode fazer a prevenção do câncer coloretal. Se o médico pediu, tem que agradecer ao médico. Graças a Deus o doutor é atencioso, está fazendo esse pedido para mim, eu vou tentar fazer, porque o exame é realmente uma coisa benéfica.
é um exame, assim como a mamografia, um exame fundamental para a saúde das pessoas. Vamos a mais uma participação, agora 12h41. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Com Maria Queiroz. Maria Queiroz, de onde? De Santa Vitória. De Santa Vitória, Pontal Mineiro, já pertinho da divisa com o sudoeste goiano. Qual que é a tua pergunta, Maria? Eu queria perguntar para o doutor aí o seguinte, eu tive uma, como se fala, eu tive uma rejeição, sei lá, de antibiótico e anti-inflamatório, eu intoxiquei. Eu fiquei internada, passando muito mal, vomitei demais. E depois que passou isso, eu saí do hospital e continuo com aquela, um enjoo no estômago, azeda, que eu já fiz exame, não é refluxo, fica tudo azedo, amarga demais a minha boca e tudo. Eu estou assim, muito preocupada que pode ter alguma coisa no meu estômago. Pode ter até causado, às vezes, feito também o exame, não tem úlcera, não tem gastrite, mas é o estômago ruim. O dia todo, aquela boca amarga, à noite amarga, azeda. Eu queria ver se eu preciso fazer que tipo de tratamento. Então, é bem possível que você tenha tido alguma alteração por causa do uso do antibiótico e do anti-inflamatório. Isso pode ter mudado a sua flora intestinal e você pode ter afetado o seu fígado, igual nós conversamos anteriormente. Você deve ir ao seu médico de volta, o mesmo que te pediu a endoscopia, que está te acompanhando, e conversar com ele. Falar assim, doutor, não estou bem, tem alguma coisa errada aqui, e ele vai propor para você fazer alguns exames do seu fígado. Vai ser importante para você. Para mim encerrar com o senhor essa participação de hoje, eu gostaria de te perguntar, a gastrite, se ela não tratada, ela pode evoluir e ela tem cura? Então, gastrite tem cura e não tem essa história que gastrite vira úlcera e úlcera vira câncer. Câncer é câncer desde o início. Correto. E gastrite, existe uma diferença entre a gastrite que a pessoa acha que tem, que é uma dor e tal, e a gastrite realmente doença. As duas têm tratamento e existe cura para gastrite, sim. Principalmente a gastrite ligada à bactéria, o Helicobacter pylori, que a gente faz o diagnóstico, e a pessoa, ao tratar, ela fica curada. Fiz esse exame um dia, o meu vidrinho ficou vermelhinho na hora. Tem que tratar. Tem que tratar, antibiótico pesadíssimo. Tem mais uma informação que chegando pelo WhatsApp, doutora Uldman. Pimenta, por favor, pergunta ao doutor o que podemos fazer para prevenir o diverticulite. É uma infecção do intestino, quais são os sintomas? Egiton, do Tocantins, que está perguntando. Então, diverticulite é uma formação de umas saculações intestinais, está ligada à baixa ingestão de fibras. Pessoa que come pouca verdura, pouca fruta. Então, a prevenção é comer bem, ter uma refeição variada, desde a infância. E se tem doença diverticular, é uma coisa natural da idade, é um problema. Se não tem, se tem a diverticulite, aí isso tem que tomar antibiótico, fazer um repouso intestinal, aí o médico vai explicar corretamente como a pessoa deve proceder. E não precisa ter medo de comer sementinha, não. Sementinha já acabou. A pessoa pode comer alimentos que contenham semente, sim, porque não é a semente que produz a inflamação. Show demais da conta, doutor Silvio. Muito obrigado pela sua presença ao vivo no programa Linha Dura. Eu estou pensando o seguinte, em criar um dia da semana que eu não fique com o quadro no ar por 10, 15 minutos, mas pelo menos 30 minutos. Olha, o tanto que é bacana a gente trocar informações, ouvir as dúvidas das pessoas que estão em casa e poder levar um pouquinho de conforto, que às vezes é algo tão pequenininho como daquela mãe de Piutaba, né, que o filhinho tá lá com as ínguas intestinais. Mesentérica, que Caramba. É um processo benigno. E essa informação, quanta qualidade de vida deve ter proporcionado para essa mãe. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero te receber aqui mais vezes. Tá combinado. O programa Linha Dura faz intervalo comercial e eu volto já com mais informações. Deixa a gente sozinho, não.